Você sabe qual a melhor parte de se trabalhar com artesanato? Bom, eu diria que é ter o poder de transformar um pedaço de massa em personagens incríveis, como personagens de jogos, mesmo que não sejam tão conhecidos, ou até mesmo os meus próprios OCs, e disso eu falo bastante, porque eu tenho um monte. Inclusive, eu vim aqui para fazer o meu personagem Lyot com vocês. Eu até fiz um rostinho dele, é esse primeiro que vocês viram, só que eu não gostei muito dele, então eu descartei essa cabeça e decidi fazer uma do zero aqui com vocês. Primeiro eu vim aqui fazendo o esboço, tudo bonitinho, com lápis vermelho super soft da Faber-Castell. Eu gosto muito de fazer o esboço com lápis vermelho, que eu sinto que me dá uma facilidade de visualizar o rosto completo. Então eu fui fazendo ali os olhinhos, depois fiz a boca, apaguei a boca, fiz de novo e fui refazendo e fazendo todo o rostinho passo a passo. Daí vocês podem observar que eu tive muitas e muitas tentativas e erros, já que como é um personagem meu, eu posso ter a praticidade de pegar, de escolher uma pose ou então uma expressão para ele. Só que essa liberdade me deixa um pouquinho nervosa, porque eu acabo fazendo muitos acertos e erros. E às vezes eu pego, apago tudo, refaço do zero. Enfim, o perfeccionismo da artesã, né? Daí vocês veem a comparação ali do rostinho antigo com o novo. E então eu começo a fazer a pintura do rostinho com a tinta branca ali. Eu usei uma tinta PVA. Eu dei uma diluída nela em água porque ficou muito grosso ali a parte da pintura e eu fiquei com gastura de ficar passando essa tinta muito grossa ali no rostinho. Isso é algo muito importante, diluir a sua tinta antes de usar é muito, muito bom. E bom, eu fui fazendo essa partezinha branca do olho até que eu tive que dar uma acertadinha ali no cantinho do olho porque ele ficou menor que o outro. Daí, em seguida, eu dei uma limpadinha nele com o palitinho e o algodão e depois fui fazer a íris. Daí eu peguei e fiz uma misturinha ali com tinta guache, que eu gosto muito de usar tinta guache para fazer as íris, porque ela é muito fácil de misturar por ser uma tinta à base de água. Daí é muito mais fácil de fazer um degradezinho, deixar ali bonitinho. Eu gosto bastante. E também por ser muito mais acessível que a aquarela. E os tons, eles ficam bem mais intensos com ela. Daí eu fiz o outro olhinho ali, sim, essa versão dele tem heterocromia. Que eu meio que fiz um reboot desse personagem. Que eu vou mostrar aqui como ele era antes e como ele era depois. E sim, ele foi um personagem feito no gacha. Eu sei, pode parecer bem, né, assim, cringe. Só que eu diria que pra época foi muito bom. Porque eu me divertia fazendo. Então foi dali que saíram muitos dos meus personagens, inclusive o Axel, que vocês viram no início do vídeo, aquele do cabelinho vermelho. Ele também foi criado no gacha, assim como muitos outros dos meus personagens. A minha versão Kitsune também, ela foi criada no gacha. E bom, eu já comecei ali o contornozinho dos olhinhos, da cicatriz. Fiz ali o contorno da pálpebra, que é muito importante fazer essa pálpebrazinha porque ela dá um destaque muito bonitinho pro olho. Daí eu fui fazendo ali com a cor marrom, um marronzinho que eu comprei por unidade de tinta guache. Daí eu fui fazendo ali, fui limpando, dei uma desfocada na câmera, né? Nada demais. Dei uma manchada com um pincel sujo, isso é muito importante. Limpem os seus pincéis, crianças. Não usem pincéis sujos. Daí eu fui ali, dei uma borradinha, consertei com o palitinho de unha e um algodão. Inclusive, isso é um detalhe que eu gosto muito de usar, o palitinho de manicure com o algodão na ponta. E também os próprios pincéis de unha, eu gosto muito de utilizar eles na pintura dos olhinhos, das boquinhas e de traços finos no geral. Só que assim, posso dizer que os meus já estão bem acabadinhos, já tem o que? Uns 3 anos que eu uso esses pincéisinhos. Daí eu comprei esses pretos agora novos para utilizar
na própria pintura mesmo. E eu vou te dizer, esse daqui eu comprei os três por R$ 10, eu acho, na Shopee. E vale muito a pena, é um pincel muito gostosinho de usar. Daí eu fui fazendo ali a pupila dele é um X. Isso foi um detalhe que eu não sei por que eu fiz na época, mas eu gosto muito até hoje. Daí eu dei uma sombreadinha ali no olho, que eu achei que tava muito sem sombra, esse olho cinza. O olho rosa, futuramente eu vou fazer ele com giz pastel. Então eu preferi não mexer por agora. Daí eu fui fazendo ali o contorno do olhinho, inclusive foi uma parte que eu tive bastante dificuldade, tive que acertar muitas vezes. E eu tava tentando pegar a tinta seca, é, tentando pegar a tinta seca com o pincel. Daí eu fiz cagada ali na hora de fazer a outra pupila, fiz um terror ali. Tive que refazer, fui ali acertando do jeito que dava. Daí, bem no fim, ficou bonitinho, mas foi muita sorte eu ter conseguido arrumar essa pupila, porque eu tava muito desesperada nessa hora. Falei, pronto, perdi esse olhinho aqui, vou ter que apagar, vou ter que fazer do zero, vou ter que recomeçar o vídeo, e sinceramente isso me preocupa bastante, porque refazer um rostinho que eu já tô gostando de novo é muito difícil, porque como é um trabalho artesanal, a gente acaba que não consegue fazer mais de um igual. Daí eu fui fazendo o contorno ali da boquinha, tive muito estresse com essa boquinha, porque simplesmente não ficava do jeito que eu queria. Daí eu tive que passar várias demãos de tinta branca até eu conseguir arrumar ali a boquinha dele. E depois eu fui ali, fiz um tonzinho de pele com umas misturas ali de tinta guache para eu pegar e pintar a cicatriz. Eu percebi que o amarelo que eu tava usando, ele não tava favorecendo, então eu peguei um amarelo mais cor de ovo, sabe? Para conseguir fazer esse tonzinho de pele. Daí depois eu arrumei a boquinha como era para ser do início. Tive bastante dificuldade nessa hora, dei uma surtada ali. Mas tudo certo. Depois eu peguei os lápis de cor, daí eu fui fazendo ali a sobrancelha, fui passando várias vezes, várias demões, para poder pegar o tom certo da sobrancelha dele, que é ali um loiro misturado com magenta. Daí eu fui passando ali, fiz o sombreamento, eu tive que dar uma limpada ali com o palitinho e o algodão. E depois eu fui fazendo ali a ponta da sobrancelha com a cor magenta. Depois disso eu fui dando alguns detalhes nos olhinhos, ali um sombreamento embaixo do olho. Fiz ali também alguns tracinhos, como se fosse um blush, sabe? E assim ficou pronto o nosso layoutzinho. Espero que tenham gostado.